Há algo que quero contar a você hoje. Algo que me levou décadas para compreender e que está escrito em textos judaicos de mais de 2000 anos, mas que a maioria de nós continua ignorando. É uma verdade tão poderosa que, quando você a entender, quando realmente a interiorizar, sua vida vai mudar para sempre. Hoje vamos falar sobre 6 coisas sobre você que, escute bem, você nunca deve contar a ninguém, nem ao seu melhor amigo, nem mesmo ao seu parceiro. E antes que você pense que estou pedindo que viva em segredo ou que seja desonesto, deixe-me dizer, isso não tem nada a ver com mentir. Tem a ver com proteger sua energia, seu poder e seu destino. Na tradição judaica, existe um conceito chamado SOD, que significa segredo. Não é casualidade que este seja um dos 4 níveis de interpretação da Torá. Os sábios judeus entenderam, há milênios, que há coisas que devem permanecer ocultas, não por vergonha, não por medo, mas por sabedoria. Porque, quando você compartilha certas verdades sobre si com as pessoas erradas, ou no momento errado, você não está se libertando, está entregando seu poder. Deixe-me contar uma história. Há anos, conheci uma mulher, vamos chamá-la de Miriam, que chegou até mim completamente devastada. Miriam havia passado os últimos 3 anos trabalhando em um projeto empresarial, uma ideia brilhante que havia nascido de sua própria experiência e dor. Era algo único, algo que poderia mudar vidas. E Miriam estava tão emocionada que compartilhou com todo mundo, em reuniões familiares, com colegas de trabalho, em grupos de WhatsApp. Miriam falava da sua ideia, dos seus planos, de como ia revolucionar o mercado. E algo estranho começou a acontecer. Cada vez que ela tentava avançar, surgiam obstáculos, investidores que recuavam no último momento, sócios que, de repente, desistiam, concorrentes que, misteriosamente, lançavam produtos similares. Miriam não conseguia entender. Ela era uma boa pessoa, trabalhadora, honesta. Porque o universo conspirava contra ela. Quando Miriam me contou tudo isso, fiz uma pergunta que a deixou calada por vários minutos. Perguntei: para quantas pessoas você contou sua ideia antes de concretizá-la? Miriam pensou e respondeu: não sei, talvez 50, 60 pessoas. Era algo tão emocionante que eu não conseguia guardar para mim. E aí estava o problema. Miriam havia violado um dos princípios mais antigos da sabedoria judaica. Ela havia compartilhado seu sonho antes de construí-lo. No Talmud, há um ensinamento fascinante. Os sábios dizem que, quando você compartilha seus planos antes de realizá-los, convida forças que podem sabotá-los. Não estamos falando de magia negra nem de superstição. Estamos falando de algo muito real e muito humano: inveja, ciúme, projeção. Quando você conta a alguém o seu grande sonho, essa pessoa pode responder com entusiasmo por fora, mas, por dentro, consciente ou inconscientemente, pode estar pensando: por que ela, e eu não? E essa energia, essa dúvida, esse ressentimento silencioso, afetam seu projeto. Porque, cada vez que essa pessoa pensa em você, está projetando a própria frustração sobre o seu sucesso. Os judeus aprenderam isso com José, o sonhador. José teve sonhos proféticos em que via seus irmãos se curvando diante dele. E José, jovem e ingênuo, contou esses sonhos a eles. O que aconteceu? Seus irmãos o odiaram tanto que conspiraram para matá-lo e acabaram vendendo como escravo. José passou anos na prisão por ter compartilhado sua visão no momento errado, com as pessoas erradas. Os sábios judeus estudaram essa história durante séculos e extraíram uma lição fundamental. Guarde seus sonhos até que estejam fortes o suficiente para resistir à inveja alheia. Então, a primeira coisa que você nunca deve contar a ninguém são seus planos futuros, antes de tê-los colocado em marcha. Não fale daquele negócio que vai lançar. Não anuncie aquela mudança que pretende fazer. Não compartilhe esses objetivos ambiciosos com todo mundo. Trabalhe em silêncio. Construa em privado. E quando seu projeto for tão sólido que nada, nem ninguém, possa detê-lo, aí você pode falar. Os judeus têm um ditado lindo: obras sem palavras, não palavras sem obras. Primeiro construa, depois fale. E nunca ao contrário. Mas aqui vem algo importante. Não estou dizendo que você nunca deve compartilhar seus planos com ninguém. Há pessoas com quem você pode, e deve,
Falar, mentores que te apoiam genuinamente, sócios que estão construindo com você, pessoas que veem o seu sucesso como parte do próprio bem. A chave é ser extremamente seletivo. Na tradição judaica, os grandes sábios tinham o que chamavam de chaverim, um círculo íntimo de companheiros de estudo e crescimento. Não mais que 2 ou 3 pessoas com quem compartilhavam suas buscas mais profundas. Não 30, não 50, 2 ou 3. Porque energia é um recurso limitado. Cada pessoa a quem você conta seu sonho é uma pessoa cuja reação, consciente ou inconsciente, vai afetar seu processo. Vou te deixar um exercício prático que você pode começar hoje mesmo. Chama-se o ritual das 72 horas. Funciona assim. Quando você tiver uma ideia, um plano, um sonho que te emociona, não conte a ninguém durante 72 horas, nem mesmo ao seu parceiro. Guarde no coração. Escreva, se quiser, mas mantenha em privado. Use essas 72 horas para dar forma, para pensar nos primeiros passos concretos, para começar a construir, nem que seja mentalmente. Depois dessas 72 horas, se ainda sentir que é real, que é viável, então decida cuidadosamente a quem vai contar. Esse ritual faz 2 coisas. Primeiro, protege sua ideia da contaminação externa. Segundo, permite discernir entre fantasias passageiras e projetos verdadeiros. Por quê? Se depois de 72 horas de silêncio sua ideia ainda está viva, é porque tem raízes profundas. Agora, passemos à segunda coisa que você nunca deve contar a ninguém: seus atos de bondade. Na tradição judaica, existe um conceito chamado tzedakah, que geralmente se traduz como caridade, mas que, na realidade, significa justiça. Os judeus entendem a ajuda ao próximo não como um ato opcional de generosidade, mas como uma obrigação moral. Mas aqui vem o revolucionário. O Talmud ensina que a forma mais elevada de tzedakah é aquela em que nem quem dá nem quem recebe sabem quem é o outro. Ajuda anônima. Bondade sem reconhecimento. Por quê? Porque, quando você faz algo bom e contamina o ato. Você o transforma em transação. Você está dizendo, eu fiz isso. Agora me deem reconhecimento. Me deem validação. Digam que sou uma boa pessoa. E então o ato deixa de ser puro. Deixa de ser sobre ajudar o outro e passa a alimentar seu ego. Os sábios judeus entenderam que o ego é insaciável, nunca tem reconhecimento suficiente. Então, se você começar a fazer coisas boas para receber aplausos, você vira escravo da opinião alheia. Vai precisar de cada vez mais validação externa. Quando essa validação não vier, vai parar de fazer o bem. Deixe-me te contar sobre David. David era um empresário bem-sucedido que doava grandes somas de dinheiro para organizações beneficentes. E ele fazia questão de que todo mundo soubesse. Publicava nas redes sociais cada doação, dava entrevistas falando da própria generosidade, organizava eventos de caridade em que era sempre o centro das atenções. E David se sentia bem. Achava que estava inspirando outros, que estava fazendo diferença. Mas algo estranho começou a acontecer. David percebeu que só doava quando havia câmeras. Só ajudava quando havia testemunhas. Se via alguém necessitado na rua e não havia ninguém olhando, não fazia nada. A bondade dele havia virado performance. Um dia, David assistiu a uma conferência em que um rabino falou sobre ajuda anônima. O rabino citou um ensinamento de Maimônides, o grande filósofo judeu do século X, que criou uma escala de 8 níveis de tzedakah. No nível mais baixo está quem dá com má vontade. No nível mais alto está quem ajuda alguém a se tornar autossuficiente, sem que essa pessoa saiba quem a ajudou. David ficou impactado. Percebeu que a caridade dele estava nos níveis mais baixos. Ele dava, sim, mas pelas razões erradas. Então, David começou a experimentar. Passou a fazer atos de bondade em segredo. Deixava gorjetas generosas quando ninguém via. Pagava dívidas de pessoas sem que soubessem quem tinha feito aquilo. Ajudava jovens nos estudos de forma anônima. E algo mudou. David começou a sentir uma satisfação muito mais profunda do que qualquer aplauso que tivesse recebido antes. Porque agora sua bondade era real. Era pura. Não estava contaminada pela necessidade de reconhecimento. O ensinamento aqui é claro. Quando fizer algo bom, guarde para você. Não publique.
Não conte para receber elogios. Faça porque é o correto, porque é justo, porque contribui para reparar o mundo. Os judeus chamam isso de tikkun olam, reparar o mundo. E essa reparação, muitas vezes, é mais efetiva quando é silenciosa. Agora, a terceira coisa que você nunca deve contar a ninguém são seus problemas familiares. Na tradição judaica, a família é sagrada. Há um princípio chamado Shalom Bait, paz no lar, e ele é considerado um dos valores mais altos. Os sábios ensinam que, para preservar a paz familiar, às vezes é permitido até ajustar a verdade. Há uma história famosa na Torá em que Deus muda ligeiramente as palavras de Sara para evitar um conflito entre ela e Abraão. O que isso nos ensina? Que a harmonia familiar é tão importante que até a verdade absoluta pode ser tratada com cuidado para proteger a paz. E o que isso tem a ver com não contar seus problemas familiares? Tem tudo a ver. Por quê? Quando você conta a pessoas de fora os conflitos que tem com seu parceiro, com seus pais ou com seus filhos, você convida essas pessoas a formar opiniões sobre a sua família. E essas opiniões quase nunca ajudam. Ao contrário, complicam. Imagine que você tem uma discussão forte com seu marido. Você está com raiva, frustrada, ferida. Então liga para sua melhor amiga e conta tudo. Diz o quanto ele foi insensível, egoísta, agressivo. Sua amiga, que te ama, fica do seu lado. Diz que você tem razão. Diz que ele não te merece. E você se sente validada, apoiada. Mas aqui está o problema. 2 dias depois, você e seu marido fazem as pazes. Conversam, se entendem, se perdoam. Para vocês, o conflito está resolvido. Mas sua amiga já formou uma opinião sobre ele. Cada vez que o vê, lembra do que você contou. E, mesmo que ela não diga nada, a energia muda. Surge uma tensão invisível. Sem querer, ao compartilhar o conflito com alguém de fora, você criou uma fratura maior do que a original. Os sábios judeus ensinam que problemas familiares devem ser resolvidos dentro da família ou, se necessário, com um mediador profissional, alguém treinado para ajudar sem julgar. Mas não com amigos, não com colegas de trabalho, não nas redes sociais. Porque cada pessoa a quem você conta vai projetar os próprios traumas sobre a sua situação. Vão te ver através das feridas deles, não através da sua realidade. Conheci um casal, vamos chamá-los Ana e Roberto, que estavam à beira do divórcio. Brigavam constantemente, mal conseguiam se olhar. E ambos haviam cometido o mesmo erro, contar seus problemas para seus grupos de amigos. Ana tinha amigas que odiavam Roberto. Diziam para ela deixá-lo, que ele era um abusador, que ela merecia algo melhor. Roberto tinha amigos que diziam que Ana era histérica, controladora, e que ele precisava encontrar alguém mais tranquilo. Então, cada vez que Ana e Roberto tentavam se reconciliar, cada vez que havia um momento de paz, os amigos sabotavam. Relembravam tudo, inflamavam as feridas, colocavam mais dúvida. Um dia, vieram me ver juntos. E uma das primeiras coisas que pedi foi: parem de falar do relacionamento com pessoas de fora. Tudo o que vocês tiverem que dizer, digam entre vocês, ou em um espaço de ajuda profissional. Foi difícil no início. Eles estavam acostumados a desabafar. Mas, quando pararam, algo começou a mudar. Sem influência externa, sem opiniões contaminantes, Ana e Roberto puderam finalmente se escutar. Puderam ver o outro sem os filtros que os amigos haviam colocado. E, aos poucos, começaram a reconstruir. Hoje, anos depois, continuam juntos. Não têm um relacionamento perfeito, mas têm um relacionamento real, deles. O ensinamento é este: quando tiver um conflito familiar, antes de correr para contar a alguém, faça uma pausa e se pergunte: essa pessoa pode realmente me ajudar a resolver isso, ou só vai me dar uma validação emocional temporária? Se for a segunda opção, guarde silêncio. Resolva internamente. E, se precisar de ajuda, busque alguém neutro e qualificado. A quarta coisa que você nunca deve contar a ninguém é seu passado doloroso, especialmente quando está conhecendo pessoas novas. Isso pode parecer contraditório. Vivemos em uma época em que nos dizem que temos que ser vulneráveis, que compartilhar nossas feridas é ser autêntico. E há verdade nisso, vulnerabilidade pode gerar conexão. Mas existe tempo e lugar para essa vulnerabilidade.
E definitivamente não é com pessoas que você acabou de conhecer. Na tradição judaica, há um conceito chamado techuvá, arrependimento e retorno. A ideia é que uma pessoa pode mudar completamente, deixar para trás o passado e se tornar alguém novo. E, quando isso acontece, os sábios ensinam que é proibido lembrar a essa pessoa seus erros passados. É proibido defini-la pelo que foi, em vez de pelo que é agora. Por quê? Porque o passado não define o presente, a menos que você lhe dê esse poder. Deixe-me contar sobre Leia. Leia havia passado por uma fase muito obscura. Teve problemas com dependência. Tomou decisões terríveis. Feriu pessoas que amava. Mas ela fez o trabalho. Foi à terapia. Entrou em recuperação. Reconstruiu a vida passo a passo. E, depois de 5 anos, Leia era completamente diferente. Tinha um bom trabalho, relacionamentos saudáveis, paz interior. Só que Leia tinha um problema. Cada vez que conhecia alguém novo, sentia necessidade de contar todo o seu passado, como se precisasse confessar antes de ser digna de amizade ou amor. Nos primeiros encontros, falava sobre suas dependências. Em entrevistas de emprego, mencionava erros antigos. Com novas amigas, entregava todas as vergonhas. E o que acontecia? As pessoas se afastavam. Não por maldade, mas porque Leia entregava informações que ninguém sabia como processar. Informações que criavam uma imagem dela que não correspondia à pessoa que ela era no presente. Um dia, uma amiga disse algo que mudou tudo. Leia, seu passado é seu. Não pertence a ninguém até que essa pessoa conquiste o direito de conhecê-lo. E ninguém conquista esse direito no primeiro encontro, nem na primeira semana. Conquista com o tempo, demonstrando que é confiável, que não vai te julgar, que te vê como você é agora. Aquilo foi libertador. Leia entendeu que não precisava carregar o passado como uma insígnia. Podia simplesmente viver o presente. E, quando conheceu seu parceiro atual, só depois de meses compartilhou sua história. Nessa altura, ele já a conhecia e a amava por quem ela era. Então o passado virou apenas isso, passado. Informação adicional, não definição. Os sábios judeus ensinam algo bonito. Quando alguém faz techuvá, é como se esses erros não tivessem acontecido, não porque a história se apaga, mas porque perde o poder de definir o presente. Seu passado só tem o poder que você lhe dá. E esse poder aumenta cada vez que você conta, especialmente para quem não tem contexto para entender. Isso não significa nunca compartilhar. Significa ser seletivo. Quando, como e com quem. A quinta coisa que você nunca deve contar a ninguém é seus rendimentos e sua situação financeira. No Talmud, há um ensinamento que diz que certas coisas podem destruir uma pessoa, e uma delas é falar sobre a própria riqueza. Os sábios entenderam algo que a psicologia moderna só agora está redescobrindo. Dinheiro desperta emoções complexas, inveja, ressentimento, julgamento, comparação. Quando você compartilha detalhes financeiros, quase sempre provoca uma dessas reações. Se você diz que está indo muito bem, alguém pode sentir inveja, ainda que não demonstre. Se diz que está indo mal, alguém pode passar a te ver com pena, ou com condescendência. Nenhuma dessas dinâmicas é saudável. Vou te contar sobre Marcos. Marcos era um empreendedor bem-sucedido que construiu um negócio milionário. E cometeu o erro de compartilhar números com seu círculo social. Em reuniões, falava abertamente sobre quanto ganhava, sobre investimentos, sobre luxos. No início, as pessoas pareciam impressionadas. Faziam perguntas. Pediam conselhos. Mas, aos poucos, Marcos percebeu uma mudança. Amigos deixaram de convidá-lo para saídas casuais. Quando iam comer, assumiam que Marcos pagaria. Quando Marcos dizia que não podia fazer algo, ninguém acreditava. Como não pode, se tem tanto dinheiro? Os relacionamentos ficaram transacionais. As pessoas o procuravam quando precisavam de empréstimo ou investimento, mas quase nunca pela companhia. Marcos se sentiu sozinho. E, pior ainda, começou a desconfiar. Essa pessoa quer ser meu amigo ou quer algo de mim. Um dia, um mentor judeu lhe deu um conselho simples. Marcos, sua riqueza é entre você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Se você quer dar, dê em silêncio. Se quer ajudar, ajude sem alardear. Mas pare de usar seu dinheiro como identidade.
Marcos mudou. Parou de falar sobre finanças. Quando o assunto surgia, mudava de tema. Voltou a frequentar lugares simples. Parou de ostentar. E algo mudou. As amizades genuínas voltaram. Porque agora as pessoas se relacionavam com Marcos, o ser humano, e não com Marcos, o milionário. Os sábios judeus ensinam que a verdadeira riqueza não está no quanto você tem, mas em quão satisfeito você está com o que tem. E essa satisfação é impossível quando você vive se comparando ou buscando validação externa através de status. Então, o ensinamento é claro: guarde sua situação financeira para você, esteja indo muito bem ou muito mal. Essa informação costuma gerar ruído. Existem exceções óbvias. Seu parceiro, se vocês constroem a vida juntos. Seu contador, um consultor financeiro de confiança. Mas amigos, familiares distantes e redes sociais não precisam saber. E, finalmente, a sexta coisa que você nunca deve contar a ninguém são suas crises espirituais ou existenciais, pelo menos até que você as tenha atravessado e compreendido. Este é talvez o ponto mais sutil, e um dos mais importantes. Na tradição judaica, existe o conceito de Yetzer Hara e Yetzer Tov, a inclinação ao mal e a inclinação ao bem. Os sábios ensinam que ambas existem dentro de cada pessoa e que a vida é uma luta constante entre essas duas forças. Mas há algo ainda mais profundo. Quando você está no meio dessa luta, confuso, questionando tudo, esse não é o melhor momento para buscar opiniões de qualquer um. É um momento de ir para dentro. Deixe-me explicar por quê. Quando você atravessa uma crise espiritual ou existencial, está mais vulnerável. Suas crenças estão sendo desafiadas, sua identidade está em questão, sua visão de mundo parece desmoronar. E, se nesse momento você conta sua crise a alguém, essa pessoa vai tentar ajudar oferecendo respostas e, sem perceber, vai projetar as próprias crenças e soluções sobre você. Só que as respostas dela não são as suas. Conheci um homem, vamos chamá-lo Samuel, que atravessava uma profunda crise de fé. Samuel cresceu em uma família muito religiosa. A vida inteira seguiu regras, tradições, práticas. Mas, aos 40 anos, começou a questionar tudo. Eu acredito mesmo nisso, ou só faço porque me ensinaram? Isso tem significado para mim, ou é apenas hábito? Samuel estava confuso e angustiado, e cometeu o erro de compartilhar essa crise com família e amigos. A mãe chorou e disse que ele estava perdendo a alma. O pai parou de falar com ele. Amigos do templo o olhavam com pena. Todos tinham conselhos: leia este livro. Fale com este rabino. Não abandone sua fé. E Samuel ficou ainda mais perdido, porque já não lutava apenas com as próprias dúvidas, agora também carregava o medo e as expectativas de todos ao redor. Um dia, Samuel encontrou um velho sábio que lhe disse algo que mudou tudo. Samuel, sua busca espiritual é sagrada, mas é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Ninguém pode te dar as respostas. Você precisa encontrá-las sozinho. E para isso é preciso silêncio e espaço. É preciso parar de escutar todas essas vozes externas e começar a escutar a sua própria voz interior. Samuel começou um processo que os judeus chamam de Todedut, isolamento, ou solidão contemplativa. Ele se afastou das pressões sociais, deixou de falar sobre a sua crise e deu a si mesmo tempo e espaço para explorar as próprias perguntas, sem o ruído das opiniões alheias. Depois de meses, Samuel encontrou as suas respostas. Não foram as respostas da mãe, nem do pai, nem dos amigos. Foram as respostas dele. E, quando voltou ao mundo, voltou com uma clareza e uma paz que nunca havia tido antes. O ensinamento aqui é profundo. Suas crises existenciais são o momento em que sua alma está se reconfigurando. É um processo delicado e sagrado, e precisa ser protegido de influências externas. Isso não significa que você nunca deva buscar orientação. Um bom mestre espiritual e um terapeuta capacitado podem ser valiosos. Mas a diferença é que essas pessoas não te dão respostas, elas te ajudam a encontrar as suas. Elas não projetam, elas facilitam. Então, quando estiver atravessando uma crise desse tipo, guarde silêncio com o mundo. Busque a sua verdade na solidão, na reflexão, na meditação, na oração, se isso ressoa com você. E,
Quando tiver encontrado a sua resposta, quando tiver chegado ao outro lado da crise, aí sim você pode compartilhar o processo. Mas não enquanto estiver no meio, porque nesse momento você está vulnerável demais. Agora, tendo compartilhado essas 6 coisas que você nunca deve contar a ninguém, quero esclarecer algo fundamental. Este ensinamento não se trata de viver isolado, não se trata de não confiar em ninguém, não se trata de construir muros ao redor do seu coração. Trata-se de discernimento. Os sábios judeus têm um ditado lindo que resume tudo isso. Dizem que uma cerca protege o jardim, mas, se você construir muros muito altos, nada vai crescer, porque a luz do sol não entra. O equilíbrio é a chave. Então, como saber quando compartilhar e quando calar? Os sábios judeus desenvolveram 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo antes de compartilhar algo pessoal com alguém. Primeira pergunta: essa pessoa demonstrou, com o tempo, que é confiável? Não estou falando de ser uma boa pessoa. Estou falando de ter provado, por ações concretas, que sabe guardar informação sensível sem julgar, sem projetar e sem usar isso contra você. Segunda pergunta: estou compartilhando para receber apoio genuíno ou para receber validação externa? Se for o segundo caso, cuidado, validação externa é como uma droga, nunca é suficiente. Terceira pergunta: essa pessoa tem capacidade emocional e espiritual para sustentar o que eu estou prestes a compartilhar? Nem todo mundo consegue. Alguns amigos são excelentes para rir juntos, mas péssimos para processar uma dor profunda. E tudo bem. Não precisamos que todos sejam tudo para nós. Se essas 3 perguntas tiverem respostas positivas, compartilhar pode ser apropriado. Mas, na maioria das vezes, especialmente com as 6 coisas que falamos, a resposta será: é melhor guardar silêncio. E esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é poder, é dignidade, é autoproteção sagrada. Quero deixar você com uma última história. No Talmud, conta-se sobre um rabino chamado Akiva, que viveu há quase 2000 anos. Akiva começou a vida como um pastor analfabeto. Aos 40 anos, decidiu aprender a ler e estudar a Torá. Estudou em segredo durante anos. Ninguém sabia. Ele não anunciava, não pedia aplausos. Simplesmente estudava em silêncio, com dedicação absoluta. E, quando finalmente revelou seu conhecimento, havia se tornado um dos maiores sábios da sua geração. Ensinou milhares de estudantes. Seus ensinamentos continuam sendo estudados hoje, quase 2000 anos depois. Quando lhe perguntaram como tinha conseguido, Akiva respondeu algo simples, mas profundo. Disse: construí em silêncio. E, quando meu trabalho era sólido, quando era real, quando ninguém podia tirá-lo de mim, aí eu falei. Esse é o ensinamento final que quero deixar hoje. Construa sua vida em silêncio. Proteja sua energia. Guarde seus sonhos, sua bondade, suas lutas familiares, seu passado doloroso, sua situação financeira e suas crises espirituais até que seja o momento correto de compartilhar, se é que algum dia será. E, quando você viver dessa maneira, quando deixar de buscar validação externa, quando parar de expor a sua vida ao julgamento alheio, algo vai acontecer. Você vai se tornar mais forte, mais focado e mais livre. Porque o seu poder já não estará disperso nas opiniões dos outros. Ele estará concentrado em você, no seu trabalho, no seu propósito, na sua vida. Então, eu vou pedir algo a você pelos próximos 7 dias. Pratique o silêncio consciente. Cada vez que sentir o impulso de compartilhar algo pessoal, especialmente algo que se encaixe nessas 6 categorias, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se se é realmente necessário dizer. E, se não for, guarde, proteja, preserve. Ao final desses 7 dias, venha aos comentários e conte o que mudou. Não me conte o que você guardou. Isso seria contraditório. Conte como você se sentiu guardando, o que mudou na sua energia, o que mudou na sua vida. Porque isso não é teoria. Isso é prática. É sabedoria milenar que funciona hoje, do mesmo jeito que funcionava há 2000 anos. E, se você se der a permissão de vivê-la, se permitir proteger o sagrado em vez de expor, a sua vida vai se transformar. Shalom. A paz esteja com você, e que o seu silêncio seja a sua fortaleza.
O Talmud ensina que a forma mais elevada de tzedakah é aquela em que nem quem dá, nem quem recebe sabem quem é o outro. Ajuda anônima, bondade sem reconhecimento. Por quê? Porque, quando você faz algo bom e contamina o ato e o transforma em transação. É como se dissesse, eu fiz isso, agora me reconheçam, me validem. Digam que sou uma boa pessoa. E, então, o ato deixa de ser puro, deixa de ser sobre ajudar o outro e se converte em alimento para o ego. Os sábios judeus entenderam que o ego é insaciável, nunca tem reconhecimento suficiente. Assim, se você começa a fazer coisas boas para receber aplausos, torna-se escravo da opinião alheia. Vai precisar de cada vez mais validação externa e, quando essa validação não vier, vai deixar de fazer o bem. Deixe-me contar sobre David. David era um empresário bem-sucedido que doava grandes somas de dinheiro para organizações beneficentes e se certificava de que todo mundo soubesse disso. Publicava nas redes sociais cada doação, dava entrevistas falando de sua generosidade e organizava eventos de caridade em que era sempre o centro das atenções. David se sentia bem com isso. Acreditava que estava inspirando outros e fazendo diferença. Mas algo estranho começou a acontecer. David percebeu que só doava quando havia câmeras, só ajudava quando havia testemunhas. Se via alguém necessitado na rua e não havia ninguém olhando, não fazia nada. Sua bondade havia se convertido em performance. Um dia, David assistiu a uma conferência em que um rabino falou sobre o conceito de ajuda anônima. O rabino citou um ensinamento de Maimônides, o grande filósofo judeu do século XII, que criou uma escala de 8 níveis de tzedakah. No nível mais baixo está quem dá com má vontade. No nível mais alto está quem ajuda alguém a se tornar autossuficiente, sem que essa pessoa saiba quem a ajudou. David ficou impactado. Percebeu que toda a sua caridade estava nos níveis mais baixos dessa escala. Estava dando, sim, mas pelas razões erradas. Então, David começou a experimentar. Passou a praticar atos de bondade em segredo. Deixava gorjetas generosas quando ninguém via. Pagava dívidas de pessoas sem que elas soubessem quem tinha feito isso. Ajudava jovens com os estudos de forma anônima. E algo mudou. David começou a sentir uma satisfação muito mais profunda do que qualquer aplauso que tivesse recebido antes. Agora sua bondade era real, era pura, não estava contaminada pela necessidade de reconhecimento. O ensinamento aqui é claro: quando fizer algo bom, guarde para você. Não publique nas redes sociais. Não conte aos seus amigos para ouvir que você é uma boa pessoa. Faça porque é o correto, porque é justo, porque contribui para reparar o mundo. Os judeus chamam isso de tikkun olam, reparar o mundo. E essa reparação é mais efetiva quando é silenciosa. Agora, a terceira coisa que você nunca deve contar a ninguém são seus problemas familiares. Na tradição judaica, a família é sagrada. Há um princípio chamado Shalom Bayit, paz no lar, e ele é considerado um dos valores mais altos. Os sábios ensinam que, para preservar a paz familiar, é permitido até ajustar a verdade. Há uma história famosa na Torá em que Deus muda ligeiramente as palavras de Sara para evitar um conflito entre ela e Abraão. O que isso nos ensina? Que a harmonia familiar é tão importante que até a verdade absoluta pode ser modulada para protegê-la. E o que isso tem a ver com não contar seus problemas familiares? Muito. Quando você expõe a pessoas de fora os conflitos que tem com seu parceiro, com seus pais ou com seus filhos, está convidando essas pessoas a formar opiniões sobre a sua família. E essas opiniões quase nunca ajudam, ao contrário, complicam. Vou dar um exemplo concreto. Imagine que você tem uma discussão forte com seu marido. Você está com raiva, frustrada, ferida. Então liga para sua melhor amiga e conta tudo. Diz o quanto ele foi insensível, egoísta, irritante. Sua amiga, que te ama, fica do seu lado. Diz que você tem razão, que ele é um idiota, que não te merece. Você se sente validada, apoiada. Mas aqui está o problema. 2 dias depois, você e seu marido fazem as pazes. Conversam, se entendem, se perdoam. Para vocês, o conflito está resolvido. Sua amiga, porém, já formou uma opinião negativa sobre ele. E, cada vez que o vê, lembra do que você contou. Mesmo que ela não diga nada,
Sua energia muda. Surge uma tensão invisível. Sem querer, ao compartilhar um problema familiar com pessoas externas, você cria uma fratura maior do que a original. Os sábios judeus ensinam que problemas familiares devem ser resolvidos dentro da família ou, se necessário, com um mediador profissional, alguém treinado para ajudar sem julgar. Mas não com amigos, não com colegas de trabalho, não nas redes sociais. Porque cada pessoa a quem você conta vai projetar os próprios traumas familiares sobre a sua situação. Vão te enxergar através das feridas delas, não da sua realidade. Conheci um casal, vamos chamar de Luana e Roberto, que estava à beira do divórcio. Brigavam constantemente, mal conseguiam se olhar. E ambos cometeram o erro de contar seus problemas aos respectivos grupos de amigos. Luana tinha um grupo de amigas que odiava Roberto. Diziam para ela deixá-lo, que ele era abusivo, que ela merecia algo melhor. Roberto tinha um grupo de amigos que dizia que Luana era histérica, controladora, e que ele precisava encontrar alguém mais tranquilo. Então, cada vez que Luana e Roberto tentavam se reconciliar, cada vez que surgia um momento de paz, os amigos sabotavam, lembravam o quanto tinham se machucado, perguntavam se realmente valia a pena. Um dia, vieram me ver juntos e uma das primeiras coisas que pedi foi que parassem de falar do relacionamento com pessoas de fora. Tudo o que tinham a dizer deveria ser dito primeiro entre eles, ou no meu consultório. Foi difícil no início. Ambos estavam acostumados a desabafar com seus amigos. Mas, quando pararam de fazer isso, algo começou a mudar. Sem a influência externa, sem opiniões contaminantes, Ana e Roberto puderam finalmente se escutar. Puderam ver um ao outro sem os filtros que seus amigos haviam colocado. Aos poucos, muito aos poucos, começaram a reconstruir o relacionamento. Hoje, 5 anos depois, Ana e Roberto continuam juntos. Têm um relacionamento que não é perfeito, mas é real, é deles. E aprenderam algo fundamental. Os problemas de casal se resolvem no casal. Não em grupo, não nas redes sociais, no casal. Então, o ensinamento é este. Quando tiver um conflito familiar, antes de sair correndo para contar a alguém, faça uma pausa. Pergunte-se: essa pessoa pode realmente me ajudar a resolver isso, ou só vai me dar validação emocional temporária? Se for a segunda opção, guarde silêncio e resolva internamente. E, se precisar de ajuda, busque um profissional, alguém que não tenha uma relação pessoal com você e possa ser verdadeiramente neutro. A quarta coisa que você nunca deve contar a ninguém é o seu passado doloroso, especialmente quando está conhecendo pessoas novas. Isso pode soar contraditório. Vivemos em uma época em que nos dizem que precisamos ser vulneráveis, que compartilhar nossas feridas é ser autêntico. E há verdade nisso. A vulnerabilidade gera conexão. Mas existe um tempo e um lugar para essa vulnerabilidade, e definitivamente não é com pessoas que você acabou de conhecer. Na tradição judaica, há um conceito chamado techuvá, ou arrependimento. A ideia é que uma pessoa pode mudar completamente, deixar para trás o passado e se tornar alguém novo. E, quando isso acontece, os sábios ensinam que é proibido lembrar essa pessoa de seus erros passados. É proibido defini-la pelo que foi, em vez de pelo que é agora. Por quê? Porque o passado não define o presente, a menos que lhe demos esse poder. Deixe-me contar sobre Leia. Ela passou por uma fase muito obscura da vida. Teve problemas com dependências. Tomou decisões terríveis. Feriu pessoas que amava. Mas fez o trabalho. Foi à terapia. Entrou em recuperação e reconstruiu sua vida passo a passo. Depois de 5 anos, era uma pessoa completamente diferente. Tinha um bom trabalho, relacionamentos saudáveis e paz interior. Mas Leia tinha um problema. Cada vez que conhecia alguém novo, sentia a necessidade de contar todo o seu passado, como se precisasse confessar seus pecados antes de ser digna de amizade ou amor. Então, nos primeiros encontros, contava aos parceiros em potencial sobre suas dependências. Em entrevistas de emprego, mencionava seus erros passados. Com novas amigas, compartilhava todas as suas vergonhas. E sabe o que acontecia? As pessoas se afastavam, não porque fossem más, mas porque Leia estava oferecendo informações que elas não sabiam como processar. Isso criava uma imagem que não correspondia a quem ela era no presente. Um dia,
Uma amiga lhe disse algo que mudou sua perspectiva. Léa, seu passado é seu. Não pertence a ninguém até que essa pessoa tenha conquistado o direito de conhecê-lo. E não se conquista esse direito no primeiro encontro, nem na primeira semana de amizade. Conquista-se com o tempo, demonstrando que se é confiável, que não se vai julgar, e que se vê você como é agora, não como foi anos atrás. Esse ensinamento foi libertador para Léa. Ela entendeu que não precisava carregar o passado como uma insígnia. Podia simplesmente ser quem era no presente. E, quando eventualmente conheceu seu parceiro atual, depois de meses de relacionamento, compartilhou sua história. Essa pessoa já a conhecia tão bem, e já a amava tanto por quem ela era, que o passado foi só isso, passado. Informação adicional, não definição. Os sábios judeus ensinam algo lindo. Uma vez que alguém faz techuvá, é como se aqueles erros nunca tivessem acontecido. Não é que se apaguem da história, mas perdem o poder de definir o presente. Seu passado só tem o poder que você lhe dá, e esse poder aumenta cada vez que você o conta, especialmente para pessoas que não têm o contexto completo para entendê-lo. Isso significa que você nunca deve compartilhar seu passado. Não. Significa que você deve ser extremamente seletivo sobre quando e com quem o compartilha. Há relacionamentos em que essa vulnerabilidade é apropriada e necessária, mas esses relacionamentos se constroem com o tempo. Você não deve sua história completa a alguém que acabou de conhecer. Deve seu presente, sua autenticidade neste momento. E, se esse relacionamento crescer e se tornar significativo, então haverá espaço para compartilhar as camadas mais profundas de quem você é. A quinta coisa que você nunca deve contar a ninguém são seus rendimentos e sua situação financeira. No Talmud, há um ensinamento fascinante que diz que 3 coisas destroem uma pessoa. Uma delas é falar sobre sua riqueza. Os sábios entenderam algo que a psicologia moderna está apenas começando a redescobrir. O dinheiro gera emoções complexas nas pessoas: inveja, ressentimento, julgamento, comparação. E, quando você compartilha informações sobre sua situação financeira, inevitavelmente provoca uma dessas emoções. Se você conta a alguém que está indo muito bem economicamente, é provável que essa pessoa sinta inveja, ainda que não demonstre. E, se conta que está indo mal, é provável que passe a ser visto de outra forma, com pena ou com condescendência. Nenhuma dessas dinâmicas é saudável para um relacionamento. Vou contar sobre Marcos. Marcos era um empreendedor bem-sucedido que havia construído um negócio milionário. E cometeu o erro de compartilhar seus números com o círculo social. Em reuniões, quando a conversa girava em torno de dinheiro, falava abertamente sobre quanto ganhava, sobre investimentos, sobre luxos. No início, as pessoas pareciam impressionadas. Faziam perguntas, pediam conselhos. Mas, aos poucos, Marcos notou uma mudança. Os amigos deixaram de convidá-lo para saídas casuais. Quando iam comer, automaticamente assumiam que ele pagaria. Quando Marcos dizia que não podia fazer algo, as pessoas não acreditavam. Como não vai poder, se tem tanto dinheiro? Os relacionamentos de Marcos se tornaram transacionais. As pessoas o procuravam quando precisavam de dinheiro emprestado ou de investidores, mas ninguém o procurava simplesmente pela companhia. Marcos se sentiu sozinho. Pior ainda, começou a desconfiar. Essa pessoa realmente quer ser meu amigo ou só quer algo de mim? Um dia, um mentor judeu lhe deu um conselho simples, mas revolucionário. Marcos, sua riqueza é entre você e Deus. Ninguém mais precisa saber. Se quer dar, dê em silêncio. Se quer ajudar, ajude sem alardear. Mas pare de usar seu dinheiro como forma de identidade. Marcos mudou. Deixou de falar sobre finanças. Quando a conversa girava em torno de dinheiro, mudava de assunto. Voltou a sair com os amigos em lugares mais simples. Deixou de ostentar. E algo curioso aconteceu. As amizades genuínas voltaram, porque as pessoas voltaram a se relacionar com Marcos, o ser humano, não com Marcos, o milionário. Os sábios judeus ensinam que a verdadeira riqueza não está em quanto você tem, mas em quão satisfeito está com o que tem. E essa satisfação é impossível quando você vive se comparando com os outros ou buscando validação externa por meio do status financeiro. Então, o ensinamento é claro: guarde sua situação financeira para você. Não importa se está indo muito bem ou muito mal,
Essa informação tende a gerar problemas nos relacionamentos. Agora, há exceções óbvias. Seu parceiro, especialmente se vocês moram juntos ou estão construindo uma vida em comum, precisa saber. Seu contador precisa saber. Um consultor financeiro de confiança também. Mas seus amigos, familiares distantes e pessoas nas redes sociais não precisam. E, quando você para de compartilhar isso, se liberta de uma enorme quantidade de toxicidade. E, finalmente, a sexta coisa que você nunca deve contar a ninguém são suas crises espirituais ou existenciais, até que as tenha resolvido. Este é talvez o ponto mais sutil de todos, mas é profundamente importante. Na tradição judaica, existe um conceito chamado Yetzer Hara e Yetzer Hatov, a inclinação ao mal e a inclinação ao bem. Os sábios ensinam que ambas existem dentro de cada pessoa, e que a vida é uma luta constante entre essas duas forças. Mas aqui está o ponto. Eles também ensinam que, quando você está no meio dessa luta, confuso, questionando tudo, esse não é o momento de buscar opiniões externas. Esse é o momento de ir para dentro. Deixe-me explicar por quê. Quando você atravessa uma crise espiritual ou existencial, está em seu estado mais vulnerável. Suas crenças estão sendo desafiadas, sua identidade está em questão, sua visão de mundo parece desmoronar. E, se nesse momento você conta sua crise a alguém, essa pessoa vai tentar ajudar oferecendo as próprias respostas. Ela vai projetar crenças, valores e soluções sobre você. E o problema é que as respostas dela não são as suas. Conheci um homem, vamos chamá-lo Samuel, que atravessava uma profunda crise de fé. Samuel cresceu em uma família muito religiosa. A vida inteira seguiu regras, tradições e práticas. Mas, aos 40 anos, começou a questionar tudo. Eu realmente acredito nisso, ou só faço porque me ensinaram? Essas práticas têm significado para mim, ou são apenas hábito? Samuel estava confuso, angustiado, e cometeu o erro de compartilhar essa crise com família e amigos. A mãe chorou e disse que ele estava perdendo a alma. O pai parou de falar com ele. Os amigos do templo o olhavam com pena. Todos davam conselhos: leia este livro. Fale com este rabino. Não abandone sua fé. E Samuel se sentiu ainda mais perdido, porque agora não lutava apenas com as próprias dúvidas, mas também com as expectativas e os medos dos outros. Um dia, Samuel conheceu um velho sábio que lhe disse algo que mudou tudo. Samuel, sua busca espiritual é sagrada, mas é sua. Ninguém pode fazê-la por você. Ninguém pode te dar as respostas. Você precisa encontrá-las sozinho. E, para isso, precisa de silêncio, precisa de espaço. Precisa parar de escutar essas vozes externas e começar a escutar sua própria voz interior. Samuel iniciou um processo que alguns judeus chamam de Itodedut, isolamento, ou solidão contemplativa. Afastou-se das pressões sociais, deixou de falar sobre a crise e deu a si mesmo tempo e espaço para explorar as perguntas sem o ruído das opiniões alheias. E, depois de meses, encontrou suas respostas. Não eram as respostas da mãe, nem do pai, nem dos amigos. Eram as dele. E, quando voltou ao mundo, voltou com uma clareza e uma paz que nunca havia tido. O ensinamento aqui é profundo. Crises existenciais são momentos em que sua alma está se reconfigurando. É um processo delicado e sagrado, e precisa ser protegido de influências externas. Isso não significa que você nunca deva buscar orientação. Um bom mestre espiritual ou um terapeuta capacitado pode ser valioso. A diferença é que essas pessoas não te dão respostas prontas, elas te ajudam a encontrar as suas. Não projetam, facilitam. Então, quando estiver atravessando uma crise desse tipo, guarde silêncio com o mundo. Busque sua verdade na solidão, na reflexão, na meditação, na oração, se isso fizer sentido para você. E, quando encontrar sua resposta, quando chegar ao outro lado da crise, aí sim você pode compartilhar o processo. Mas não enquanto ainda está no meio, porque nesse momento você está vulnerável demais. Agora, tendo compartilhado essas 6 coisas que você nunca deve contar a ninguém, preciso esclarecer algo fundamental. Este ensinamento não se trata de viver isolado. Não se trata de não confiar em ninguém. Não se trata de construir muros ao redor do coração. Trata-se de discernimento. Os sábios judeus têm um ditado que resume bem isso.
Uma cerca protege o jardim. Mas, se você construir muros muito altos, nada vai crescer, porque a luz do sol não vai entrar. O equilíbrio é a chave. Então, como saber quando compartilhar e quando calar? Os sábios judeus sugerem 3 perguntas que você pode fazer a si mesmo antes de compartilhar algo pessoal com alguém. Primeira, essa pessoa demonstrou, com o tempo, que é confiável. Não estou falando de ser uma boa pessoa. Estou falando de ter provado, por ações concretas, que pode guardar informação sensível sem julgar, sem projetar, sem usar isso contra você. Segunda, estou compartilhando para receber apoio genuíno ou para receber validação externa. Se for o segundo, pare, porque validação externa é como uma droga, nunca é suficiente. Terceira, essa pessoa tem capacidade emocional e espiritual para sustentar o que estou prestes a compartilhar. Nem todo mundo tem. Alguns amigos são excelentes para rir junto, mas péssimos para processar dor profunda. E está tudo bem. Não precisamos que todos sejam tudo para nós. Se essas 3 perguntas tiverem respostas positivas, compartilhar pode ser apropriado. Mas, na maioria das vezes, especialmente com as 6 coisas de hoje, a resposta será que é melhor guardar silêncio. E esse silêncio não é vazio. Esse silêncio é poder. É dignidade. É autoproteção sagrada. Quero encerrar com uma última história. No Talmud, conta-se sobre um rabino chamado Akiva, que viveu há quase 2000 anos. Akiva começou a vida como um pastor analfabeto. Aos 40 anos, decidiu aprender a ler e estudar a Torá. Estudou em segredo durante anos. Ninguém sabia. Não anunciava, não pedia aplausos. Simplesmente estudava em silêncio, com dedicação absoluta. E, quando finalmente revelou seu conhecimento, havia se tornado um dos maiores sábios de sua geração. Ensinou milhares de estudantes. Seus ensinamentos continuam sendo estudados até hoje. Quando lhe perguntaram como havia conseguido, Akiva respondeu algo simples, mas profundo. Eu construí em silêncio. E, quando meu trabalho ficou sólido, quando era real, quando ninguém podia tirá-lo de mim, então eu falei. Esse é o ensinamento final que quero deixar aqui. Construa sua vida em silêncio. Proteja sua energia. Guarde seus sonhos, sua bondade, suas lutas familiares, seu passado doloroso, sua situação financeira e suas crises espirituais até que seja o momento correto de compartilhar, se é que algum dia será. E, quando viver dessa maneira, quando parar de buscar validação externa, quando parar de expor sua vida ao julgamento alheio, algo vai acontecer. Você vai se tornar mais forte, mais focado e mais livre. Porque seu poder não estará disperso nas opiniões dos demais, estará concentrado em você, no seu trabalho, no seu propósito, na sua vida. Durante os próximos 7 dias, pratique o silêncio consciente. Toda vez que sentir o impulso de compartilhar algo pessoal, especialmente algo que se encaixe nessas 6 categorias, faça uma pausa. Respire. Pergunte-se se realmente é necessário dizer aquilo. E, se não for, guarde. Proteja. Preserve. Ao final desses 7 dias, reflita sobre o que mudou. Como você se sentiu guardando. O que mudou na sua energia. O que mudou na sua vida. Porque isso não é teoria. Isso é prática. Isso é sabedoria milenar, que funciona hoje do mesmo modo que funcionava há 2000 anos. E, se você se permitir vivê-la, se permitir proteger o sagrado em vez de expô-lo, sua vida vai se transformar. Shalom Aleichem.